Olá, querido amigo, que bom podermos estar juntos por meio deste vídeo para podermos partilhar com você o resumo da lição da Escola Sabatina desta semana. Esta semana estamos a estudar a lição número 3, uma lição muito interessante e que também tem causado um pouco de confusão e discussão no meio da membresia adventista do sétimo dia. A lição desta semana tem como tema o pacto do dízimo e o verso central vem de Malaquias capítulo 3, verso 10. Antes mesmo de eu ler, eu quero convidar você a poder colocar um gosto na página da União Nordeste Angola, tanto no YouTube como no Facebook, para poder acompanhar esses e outros conteúdos produzidos pela mesma organização. O verso áureo diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Algumas perguntas que têm causado confusão foram respondidas por meio da lição desta semana. Por exemplo, quanto é o dízimo? Alguns sugerem que o dízimo pode ser mais do que 10 ou menos do que 10%, dependendo da expressão de gratidão. Todavia, a palavra bíblica para dízimo em hebraico é maaser, e ela significa exatamente 10% daquilo que nós ganhamos. Nada mais, nada menos. Uma outra pergunta que ficou respondida também é que o dízimo não deve ser usado como nós quisermos. O dízimo deve ser usado conforme a orientação de Deus. Ele deve ser trazido à casa do tesouro, que era um local específico no antigo templo, onde eram colocados todos os dízimos e as ofertas, a fim então de se fazer uma distribuição igual aos funcionários do templo e os outros levitas. Partindo dessa prática, a Igreja Adventista compreende então e definiu a missão, como nós temos aqui em Angola, ou ainda associação, como por exemplo no Brasil, ou uniões de igreja, como em Portugal, como sendo as casas do tesouro local, facilitando a administração financeira da igreja. E é por meio disto que a Igreja Adventista do sétimo dia se tem mantido até hoje, e graças a Deus, por meio desse funcionamento, a igreja tem crescido muito. A última pergunta que eu gostaria de terminar este vídeo: de onde devemos retirar o nosso dízimo? Do bruto ou da renda líquida que recebemos? Bem, se você for um assalariado, você vai reconhecer essas três expressões: salário base, salário líquido e o salário bruto. De onde então devemos dizimar? O salário base é o nosso salário sem nenhum subsídio. O salário líquido é aquilo que geralmente reflete na nossa conta bancária depois de serem deduzidos os impostos que o governo geralmente requer, o IRT e a Segurança Social. E o salário bruto é o salário que deveríamos receber, geralmente imaginário, que inclui todo o valor completo sem nenhuma dedução. A lição deixou claro que nós devemos dizimar do bruto, não do líquido, aquilo que reflete na nossa conta, ou do salário base. Por quê? Veja, do ponto de vista bíblico, o sistema que originou a prática de dízimos e ofertas como nós temos é o sistema agropecuário. E se você dedicar um tempo estudando um pouquinho sobre esse sistema, você vai perceber que não existia essa questão de ter que descontar isso ou aquilo para calcular o dízimo. Era da colheita total, o adorador tirava o seu dízimo e as suas ofertas e apresentava ao Senhor. Além dessa prática, nós encontramos alguns versos bíblicos que eu não vou ler, mas vou citar aqui rapidamente. Você pode ler, por exemplo, Gênesis 28, verso 20 a 22, Levítico 27, verso 30 e Provérbios, capítulo 3, verso 9 a 10, dizem-nos claramente que nós devemos honrar a Deus com tudo quanto nós temos. E uma pergunta que eu gostaria de deixar para reflexão: as deduções estaduais, nossas obrigações para com o Estado, os impostos, eles são retirados da nossa renda bruta. Se o governo sabe de onde retirar os impostos, você não acha que Deus, melhor do que o governo, sabe de onde nós deveríamos retirar nossos dízimos e nossas ofertas? Essa é uma pergunta que eu deixo para você refletir. Então, esta é a lição da Escola Sabatina desta semana. Eu conto com você a próxima semana, quando estivermos juntos a revisar a lição número 4. Deus abençoe você e é sempre um prazer trabalhando para você. Fidelidade, minha identidade. Primeiro Deus, meu, teu, nosso compromisso diário.